Boa noite, amigos. Estamos abrindo nossa cadeira cativa nesta noite de sexta-feira, dia em que falaram 3 técnicos da dupla Grenal. Como? Se é um para cada... Não, o Internacional tem 2 técnicos. E tem um mais anunciado do que o que está no poder. Só não foi anunciado pelo Inter, já foi anunciado por ele mesmo, já foi anunciado pelo Racing, só não foi anunciado pelo Internacional, e ontem o presidente disse que tem que ter cautela. Foi anunciado pelo Vitor Cuesta também. Pelo Vitor Cuesta também. E boa o noite. outro... Então, boa noite. O Internacional, hoje falaram pelo Internacional o Cudê, ex-técnico do Racing e futuro técnico do Internacional, o Zé Ricardo, interino e efetivado até o final do ano, né? E o técnico do Grêmio, o Renato. Então hoje falaram 3 técnicos da dupla Grenal. Por que não anunciar? Quem é o técnico? O Zé Ricardo já aceitou qualquer coisa. Quem é o técnico do Corinthians para 2020? Thiago Nunes. Contratado, anunciado, sem nenhum problema. Quando estavam Mas passando o Racing para trás, entre aspas, fazendo de conta que eles não iam descobrir, ainda falar. Mas depois que vazou e esclareceu tudo. Mas eu não vejo qual é o problema de anunciar no ano que vem. Eu até acho que esse rapaz, que ele ainda está treinando o Racing, né? Tá. Senão ele podia estar aqui. Eu também acho, isso que eu ia falar. Ele já deveria estar aqui, inclusive ajudando a montar o time do ano que vem. Pensando nas contratações e tal. Eu acho que, inclusive, que ele vai vir, porque o Campeonato Argentino acaba um pouquinho antes. Mas ele tem uma partida 15 de dezembro. Dia 14. E o nosso acaba... Ah, por isso. Ele vem pro aniversário aí. Mas eu não vejo. Ele vem no jogo do D'Alessandro. Mas eu não vejo qual é o problema. Ele vai treinar o Internacional em 2020. Em 2019, ele vai cumprir seu contrato com o Racing até o último jogo, faltam 4 jogos, e depois vem. Isso é tão simples. Cumprir o contrato no não, futebol, professor, porque era até o meio do ano que vem. No futebol pega mal, a torcida já começa, então se vai sair, sai agora. Eu acho que ele fez mais questão com o Racing do que propriamente com o Inter, apesar dele ter admitido já que vai vir, né? A torcida começar a dizer isso ou dizer aquilo... Olha aqui, ó, se a gente for se basear nisso, não se faz nada no futebol. A verdade é essa. Lembra a história do Guardiola, quando foi contratado pelo Bayern de Munique? Guardiola era, sei lá, março. Foi anunciado, a partir de julho ou de agosto, o Guardiola será o técnico do Bayern. Ponto. Nessa temporada vai cumprir seu contrato. Não me lembro se ele ainda está. Eu estava no Barcelona. Qual é o problema? Qual é? Sabe, fazer as coisas claras. Zé Ricardo foi contratado para 11 jogos. Vai fazer os 11 jogos. Sim. Aceitou e pronto. Pronto. Não vai ter negócio, deve ter sido pouco. Ele tá ganhando também por esses meses também, né? Deve ter sido um mau negócio para ele chegar. Eu acho que ele sujeitar. Mês e meio? Não é ruim o dinheiro. Eu acho que ele vai ganhar tanto quanto para treinar o time, quanto para colocar entre os 4 da Libertadores. Por exemplo, 250 pelo trabalho. Se colocar, mais 250. Pode ser. Meta? Porque G6 ele já estava. Esse é o principal torcedor do Flamengo, então. Esse aí tá... Já é o natural. Mas acho que tem um percentualzinho pro G6, porque ele foi contratado em um período que se duvidava, inclusive, se o Inter ficaria no G6. Ele já estava no G6? Sim, mas tinha dúvidas. O Daír estava. Saiu com ele. O Daír, sim. Mas quando tava o Koubachini, estavam duvidando se o Inter ia ficar ou não. De qualquer não forma. Pelo técnico. Quantas partidas o Koubachini fez? 3? 3. Independente, uma derrota, um empate e uma vitória. Independente do acordo que foi feito com ele, da forma que vão pagá-lo, eu não vejo qual é o problema de anunciar. Foi contratado para 11 jogos. Sim, pronto. Mas, professor, eu acho que o Inter não fez o anúncio do Cudê, até hoje pelo menos, pelo fato dele ter contrato com outro clube. A partir de hoje, o Inter já deveria ter feito. A partir do momento que ele dá a entrevista, o Inter já está liberado para fazer esse anúncio. Todo mundo já sabe. Bolzan, que já tem o sobrenome, é uma confissão. Então, também deve ter a mesma preocupação. Tem esse sobrenome agora, nessa época que está chegando, agora é a pior coisa do mundo, né? Época de contratação, janeiro,
finalzinho de dezembro é um inferno na minha vida, porque todo mundo acha que o Romildo vem lá e me conta todos os dias quem é que ele vai contratar. Eu quero deixar bem claro que ele não me conta. Então eu vou dizer. Eu sei menos que o REC. Eu tô preocupado com esse negócio dos jovens terem dado tão certo. Como é que é? Eu tô preocupado com esse negócio dos jovens terem dado Tanto tão é que vai certo. deixar para o ano que vem, não vai contratar tanta gente. Não, mas não é isso. Não é isso. O endividamento, que é pequeno, atual do Grêmio, momentâneo, porque o Grêmio tem vários para vender, foi em função de ter que segurar todos os jovens num longo prazo. Tiozinho, meia boca, se manda embora se dando tchau. Um jovem se faz contrato longo porque se aposta muito nele e às vezes se paga de forma desproporcional. E eu temo paga alto para os jogadores não estão usando. E eu temo que isto esteja acontecendo no Grêmio. O Internacional, por exemplo, aparecia qualquer proposta que o Inter mandava. Não tinha, ninguém ficava. Luiz Adriano foi barato, Pato foi caro, Nilmar foi mais ou menos. Era assim, ó. Apareceu, vai. Começou com aquela conversa de ter que vender um por ano, depois foi 2, depois foi 3, depois foi 4. Depois, o que aparecesse de proposta, eu me lembro, teve uma época que o Inter não tinha, fritava para comer o torresmo, apareceu uma proposta pelo Diogo Rincon. Valia no mercado 3 milhões de euros, foi por 1. O Grêmio fez isso com o goleiro Cássio. Recém tinha lançado, fez isso com o Carlos Eduardo, foi bem vendido. Foi bem vendido. O Lucas Leiva foi mais ou menos, o Anderson foi mais ou menos, né? Agora, recentemente, esse goleiro que foi para Portugal... O Grêmio fez 8 ou 9, professor, contrato de jovens que lhe garante estabilidade e instabilidade ao mesmo tempo. Mas é que toda contratação ou todo contrato que tu faz no futebol, ele tem embutido esse risco. O Grêmio contratou o Tardelli. Todo mundo achou que era uma maravilhosa contratação. Não. 1 milhão por mês? Todo mundo 1 milhão achou... por mês, eu sempre faço beicinho. Todo mundo fez beicinho, mas 1 milhão por mês me dá ânsia de vômito. Mas tu sabe que eu vou te contrariar um pouco, Rec, porque mudou um pouco a realidade do futebol brasileiro depois da venda do Vinícius Júnior e do Rodrigo. Então o que acontece? O jovem hoje com 17, 18 anos, ele já está super valorizado já na base. Mas então, aí que tá. Mas não é culpa do Grêmio. Mas não é culpa do Grêmio. Isso é virtude. Mas não é ok. defeito. Não, eu te entendi, mas tu veja bem, é um caminho que o futebol tá andando. Não. Eu tava vendo aquele CEO do River Plate, que ele tava dando uma entrevista na concorrência nacional. Na ESPN. Um cara muito inteligente. E ele tava falando o seguinte, olha... Calmo. Não, um cara muito inteligente. Me tipo prendeu eu assim, a entrevista. professor. Calmo. Não é tão inteligente nem tu. Não, calmo. Ele tá falando no quesito só na... O que ele tava falando? Ele tava falando o seguinte, olha, o futebol brasileiro perdeu a razão e a proporção no momento que compraram o Vinícius Júnior por aquele... que abriram o cofre para comprar o Vinícius Júnior, que tinha 17 anos. E lá não acontece isso. Por quê? Porque eles ainda têm... e daí eu não sei se é cultural essa questão de segurar o jovem para pelo menos ele estrear, jogar pelo menos um ano, fazer alguma vitória pro clube, para depois vender. Eles conseguem fazer isso aqui. O Grêmio eles fazem isso enquanto não chegarem com um caminhão de dinheiro lá. Não, mas não é, cara. Eu acho que eles protegem as categorias de base. Protege. Tu não vê os meninos de lá saindo tão cedo que tá acontecendo. É que eles têm dinheiro e nós não. Quem? Quem tem dinheiro? Quem tem A dinheiro? Europa? Não, tô falando. Mas ninguém está falando da Europa, River. está falando da Argentina. A questão é outra. Eu entendi que... tu falou do Vinícius Júnior, eu achei que lá de lá pra cá não vem. É que o CEO do River estava dizendo o seguinte, olha, nós conseguimos manter ainda... E consegue. Eles conseguem. Porque não veio uma oferta, Rec. Quando vier, eles vendem correndo. Venderam o Pete Martínez agora. Mas depois que o cara foi campeão. Mas vem cá, algum de vocês... Fez o gol do título. Hein? Mas exatamente. Olha o que aconteceu com o Sarrafiero. Vamos usar o exemplo daqui. Os caras não ficaram loucos com ele lá. Não, ficou 6 meses. Não, se bem que foi pior, porque o clube não ganhou nenhum dinheiro. Ficaram loucos porque ele saiu de graça. Tomaram uma por isso. Mas, por favor, alguém de vocês acha que se chegar o Real Madrid com 40 milhões de euros, o River Plate não vai vender algum junior? Mas para onde vocês estão brincando? Vende. Então não... O problema é que não chegaram no dinheiro. A questão é outra. A questão é que se tem que contratar, senão o REC sobe em cima da mesa. Eu não. Mas deixa eu terminar. Eu não. Tu nem sabe o que eu vou dizer?
A minha filosofia é que às vezes é melhor não contratar, porque eles não sabem contratar. Mas, Rec, eu tô falando de outra coisa. Sexta-feira. Não. Rec. Eu ouvi o Rec hoje às 7 horas da manhã. O Grêmio tem o Friso, lá, que é aparentemente é um bom jogador. É bom. É muito bom jogador. Já deve ter 5 anos de contrato. Mas, mas tem que ter. Mas aí o presidente Bolsonaro vai lá e faz um contrato de 1 ano com o rapaz. Porque ele é econômico. Aí ele joga o ano que vem e é um monstro. E dali a 4 meses ele vai sair livre, porque o presidente Romildo Bolzano fez um contrato de 1 ano. Incompetente, como é que faz um contrato tão curto? Tá lá os REC da vida xingando. Os REC da vida querem que faça uma coisa proporcional. Mas tudo é... Não, ok, é que o problema é que o Grêmio tem muita... O Grêmio tem Ferreirinha, Gui Azevedo, Friso, aquele menino que já foi do o nosso volante, o Cachopinha, aquele. O contrato do Mateuzinho é curto ou é longo? Não, longo. É bom não, ou é ruim? Já é. Não, mas eu estou fazendo uma pergunta pro Rec. O que é? O contrato que o Grêmio fez com o Mateuzinho, o ano passado, quando ele não tinha estourado... É 2022. Fez bem, de 4 anos. Fez bem. O que eu quis dizer fez o bem volume. ou fez mal? Fez bem. Mas uma anta sabe disso que fez bem. O que eu quis dizer é o grande volume e a grande necessidade de fazer uma coisa muito volumosa em termos financeiros, que de repente nem estariam nos cálculos do Grêmio. Sim, não, esse jogador que era uma dádiva, agora levou o Grêmio a tirar empréstimo bancário e dizer que tem que vender um jogador depois de ter vendido 20. Mas esse jogador, professor, o Grêmio se deu conta que está tendo um ritmo de revelações que nenhum outro clube está tendo no Brasil nesse momento. Então, na medida em que o Grêmio tem uma geração excepcional, é claro que ele vai fazer um volume de contratos diferente de quem não tem uma geração excepcional. É que os valores extrapolaram. Quando o Miranda lá atrás, e foi muito xingado, fez 90 contratos de meninos, ou 80, estava começando a lei e era fácil. E aí ele manteve Pato, Luiz Adriano e outros 500 jogadores. Alguns não deram certo, outros deram, mas o volume de dinheiro não era sufocante para o clube. Pelo contrário, era uma garantia de sobrevivência. Agora, o Ferreirinha vai ganhar 100 mil por mês. E nem jogou no time titular. Senão ele vai mandar o Grêmio às favas. E tem que fazer. Nós estamos falando a mesma coisa. O que eu quero dizer é que o volume foi tão bom e tão maravilhoso e tão revolucionário. É caro. Ter bons jogadores é caro. E aí nós vamos daqui a pouco convergir numa outra análise. Porque não pensa que eu estou dando um tiro no escuro. Tu vai convergir para a análise que o Renato ficou elogiando o Internacional hoje. Elogiando... O Internacional, sim, o Renato na sua entrevista, não viu? Eu vi um pedaço da entrevista. Mas elogiou o Internacional, 90%. Eu, em nome da torcida do Internacional, agradeço muito ao Renato, porque o Renato explicou hoje, na sua longa e didática entrevista, que ele pensa que alguém é bobo. Então ele fica tergiversando. Isso, tergiversando. Sabe? E pensa que alguém é idiota quando ele explica que ele não... ele tem certeza. Não, porque ele dizendo que ele não ameaçou o Grêmio quando ele disse: se apertarem o cinto podem ir procurar outro treinador. Não, veja bem, não foi isso que eu disse. Tá lá falou em ter política de pé no chão. Tá lá agora. Por que eu disse que ele era um cordeirinho? Por que eu disse que ele elogiou o Internacional? Porque ele explicou como o Grêmio, que investe menos do que o Palmeiras, é muito mais competente, porque o Grêmio eliminou o Palmeiras. Sim. Então, o Internacional, que investe muito menos ainda e tem um plantel muito menos qualificado que o Grêmio e que também eliminou o Palmeiras. Eu tenho dúvidas que invista menos que o Grêmio. O custo mensal não com esse caminhão de meia boca. Maior? Bom. É maior.
Eu não vou discutir isso. Que o Grêmio em 5 jogadores chega a 5 milhões. Então, obrigado por me dar razão. Eu fico muito contente quando tu me dá razão. Mas se o senhor somar Neilton, Wellington Silva, a Bruno, folha do Inter Natanael. O Natanael vai custar 11 milhões. Não, isso é no contrato inteiro, não é por mês. Mas os teus 5 milhões é por mês. Tá, mas vamos fazer uma análise, professor. O Galhardo, será que recebe os mesmos 240 mil por mês que o Natanael recebe? Quanto acho que o Galhardo recebe? Tô 180. Te informe, tu vai ver que é bem menos. A diferença é bem pequena. Por aí. A diferença é bem pequena. 180 por aí. Então, o Galhardo que não pôde jogar na partida mais importante do Grêmio, porque o treinador improvisou alguém ali que não sabe jogar ali. Até aí tá tudo empate, o outro não joga também. O Paulo Miranda sabe, jogou um bom tempo. Deu pra ver como ele sabe. Até os 40 do primeiro tempo. Sabe, tem uma tia dele que acha isso também. Tu e a tia dele, já tem 2. Já tem 2. Não, 13 então, porque o Renato também achava. O Renato. O Renato também achava. Não fui eu, né? Então, não fui nem eu, nem a tia dele que escalamos, né? 3 então. Tu, o Renato e a tia dele. Então, pra terminar. Não, porque não fui nem eu, nem a tia que escalamos, né? Quando o Internacional com esses gloriosos jogadores. É que o problema do Inter é que tem mais desses gloriosos. Exatamente a mesma campanha do Grêmio, igual, idêntica, eliminado pelos mesmos times nas mesmas competições. O Renato hoje enchia a boca e dizia, porque nós participamos em 3 competições e nos classificamos nas 3. O Internacional fez a mesma coisa. Mas ele estava falando do Grêmio. Pois é, mas eu estou dizendo... Ele não é representante do Inter. Não, mas se eu disser que uma pessoa de óculos e camisa de uma cor... Linda, né, professor? Linda, da Via Condotti. Azul oliva. Enfim, de camisa da Via Condotti é inteligente, eu estou te incluindo também. Então, quando ele diz que quem participa de 3 competições e se classifica bem nas 3... Quem faz a mesma campanha o Inter fez um ano muito digno. Mais que digno. Pelo recurso humano que tem, eu também concordo que foi. Mas é isso? Então vou lhe dizer. E o Odair, com todo esse trabalho maravilhoso, corre o risco de ser um novo Andrade. Não vai ser. Eu acho muito difícil que ele não vai conseguir se enquadrar. Eu acho que ele já entra bem no mercado ano que vem. O Andrade é tímido e é negro. Talvez tem 2 desvantagens. Mas o Andrade foi campeão brasileiro. Campeão brasileiro. Mas o Carlinhos do Flamengo também foi campeão brasileiro. O Marcelo Oliveira foi bicampeão brasileiro, campeão da Copa Brasil. Tô falando treinador. Tô falando o Marcelo Oliveira. Sim. Tá e mais 2 vices com o Curitiba. Sim, mas ele fez carreira. Mas ele fez uma baita carreira. Não fez. Professor, nós estamos num tema muito importante. Já que tu falou em treinador, o Racing está dando uma curva no Internacional, né? Vai contratar o Sampaoli. Então, se dava para contratar o Sampaoli, vem cá, tia. Era só chamar o Pellegrini. O Pellegrini já sabia o caminho. E não foi o Pellegrini e o Piffer foram lá. Mas não está confirmado ainda o Sampaoli lá. Olha, estavam dando... Se o Sampaoli, com 1 ano de futebol, sendo disparado o melhor treinador do Campeonato Brasileiro, acho que não há dúvida sobre isso, que o melhor treinador do Campeonato Brasileiro é o Sampaoli. É o Renato, professor. E o meu cabelo cai nos olhos. Um par com os recursos. O Santos é que tem muitos disputou recursos. 3 competições. 13 jogos com os reservas do Campeonato Brasileiro. O Internacional jogou 12. Mas é verdade, cara. Se o Grêmio tivesse jogado todos os jogos do Campeonato Brasileiro, os outros anos seria campeão, mas... Olha, o Grêmio iria bem. Não, olha, eu não digo que não. Com certeza estaria em vice. Mas ele não foi obrigado a jogar. Não, claro que não. Claro que não. Foi uma decisão. Mas aí que está. Futurologia do passado. É que agora a gente cai de pau no Renato. Eu não. Mas em 16 e 17, quando ele jogou o Campeonato Brasileiro com os reservas e ganhou a Copa do Brasil no ano, a Libertadores no outro. Eu já cornetava naquela época. Pois é, mas tu vê que tanto que o Internacional, lamentavelmente, foi imitar o Grêmio. Imitou o Grêmio. Imitou.
Enquanto o Flamengo bem imitadinho. Enquanto o Flamengo mostrava no ano passado, não é esse ano com Jorge Jesus, no ano passado com o Barbieri, é isso, né? Maurício Barbieri, isso. Já fazia a mesma política de não poupar e foi vice-campeão brasileiro. Deixa eu só dizer uma coisa, professor. No final nós fizemos essa miscelânea e falamos a mesma coisa. É verdade. O Grêmio contratou esse ano. Foi um dos times que mais contratou do Campeonato Brasileiro. Tá, em números, né? Não, do Campeonato Brasileiro não. No Brasil. O Grêmio contratou. Montoya. Não. Esses aí tudo eu vou deixar fora. Eu vou colocar só os que ele recontratou. Jeromel ampliou o contrato. Entre esse ano e o ano passado. Kahneman ampliou o contrato. Michel ampliou o contrato. Maicon ampliou o contrato. Matheus Henrique ampliou o contrato. O Jean-Pierre ampliou, comprou até um Jaguar, parece. Porsche. Jean-Pierre ampliou o contrato. O Luan não. O Luan o Grêmio não conseguiu vender, mas tem gatilhos. Então passou a ganhar mais. O Tardelli veio por uma fortuna, que é uma contratação volumosa. Esses outros todos aí vou deixar empatado, que me já contrataram um monte de gente que veio aqui para o Léo Moura não contrato também, sim. O Léo Moura foi recontratado. O Alisson foi contratado. O Cebolinha foi recontratado agora, porque não foi para a Europa. E como não foi e não encheu os cofres do clube, encheu os bolsos dele. Por isso que eu estou dizendo aquilo que eu falei no começo. E com razão, porque foi o melhor jogador da Copa América, está ajudando o Grêmio aí, nem tanto nos últimos jogos, mas está ajudando o Grêmio. Alisson, Everton, mas tem mais um, PP, que agora pode render 70 milhões pro Grêmio. Mas enquanto não render, vai ganhar aí seus 300, 400. Era um guri que estavam saindo das fraldas. Comprou o Tassiano também. Comprou o Tassiano também. Por falar. Comprou o Juninho Pernambucano esse ano também. Por falar. Não, Capixaba. Por falar em valores. O senhor entendeu o que eu quis dizer no começo? Tu ouvisse a parte da entrevista do Renato, em que ele fala da notícia da sua renovação. E fala do salário mínimo? É ridículo. Um pouquinho. É um cara que não tem noção da realidade. Não. O cara se queixar que um repórter deu uma informação errada. É verdade. De que ele Não sei. Mas vamos partir. Eu, 3 dias antes, quando vazou o negócio do JJ, eu disse que o Renato ia ter uma carteira desse português, uma foto na carteira. Eu disse na Rádio Grenal que ele ia ter uma foto desse português, que o português ia para 2 milhões e ele ia pedir mais de 1 milhão. Mas, Rec, eu estou falando outra coisa. Essa conversa de cigano vendendo cavalo. Rec, vamos partir do princípio que não seja verdade, que o repórter errou. Acontece. Errou por 100, 200 mil. Errou, não importa. Mas ele ganhava só 900, 800. Mas, Rec, que ele tem errado por 500. Não é essa a questão. O repórter digamos que o repórter deu uma informação errada que o Renato vai ganhar 1,5 milhão. E o Renato se permite... E mais prêmios. E o Renato se permite dizer de que é uma vergonha essa notícia, porque o salário mínimo é mil reais. Só pode ser porque ele acha que algum idiota pensa que ele ganha 5 mil reais. Olha um pouquinho. Quem está falando já ganha 1 milhão. Não por sei, mês. Fala em 700. Mas 700 dos dias pra cá começaram a falar que ele ganha 1 milhão. Mas, Rec, 700 o custo é 1 milhão, bota o custo. Bom. Bota o imposto então em cima da folha. Então já custa 1,5 milhão já. Mas, Rec, bota o custo da comissão técnica. Fica em 700. 700 é mais de 20 mil reais. É uma indústria inteira. Por dia. Mais com 700 funcionários. Mais de 20 mil reais por dia. E vai me falar no valor do salário mínimo. Mas é o mesmo que na entrevista expõe o depósito de pagamento de 40 mil de um carro popular no nome do Luciano. É e ainda brinca, tinha carro mais barato. Ele deu de presente pro cara ter feito um gol de bicicleta 40 salários mínimos. Podia ter levado 500 cestas básicas no Natal, pobre aí. Talvez o Luciano faça alguma coisa com esse dinheiro. Não sabe.
Faça alguma coisa na comunidade. Uma bela ideia, né? Faz alguma coisa na comunidade. Natal aí. Comunidade do Maitá ali tem um monte de creche que precisa. Você sabe que eu sou renatista. Se ele fizer isso, eu vou torcer para que ele faça um gol de bicicleta todo jogo. Eu sou renatista. Acho que o Renato é um grande treinador, mas cada vez mais ele, quieto, é um poeta. Não é. Ele faz um personagem. Ele faz um personagem. Também não tem como levar o Renato assim sempre na... De vez em quando, nem todo mundo é feliz em dar a sua opinião e tal. Eu acho que o futebol envolve muita emoção. De vez em quando pegam o Renato, por exemplo, depois do jogo, quando ele falou, fez essa queixa com relação aos reforços, enfim, de que não ia ficar aqui e tal. Tem todo um contexto que o Grêmio tinha perdido o jogo, provavelmente ele não estava muito feliz. Então, e eu acho, e tenho certeza disso, que ele envolve um pouco ser um personagem para tentar trazer um pouco de atenção mais para ele do que para os próprios jogadores. O Grêmio, brincando ou não, está essa disputa final é importante agora esse próximo jogo contra o Palmeiras. A gente pode inclusive dar o título para o Flamengo, mas não por isso, porque o Grêmio tem que ganhar esse jogo. É importante o Grêmio ganhar esse jogo, até para se garantir por ano que vem. Então, assim, acho que não dá para levar tudo ao pé da letra do que ele fala, e eu acho que a gente já deveria estar acostumado com isso. Depois que eu li o tweet do César Cidade Dias falando em 1,5 milhão mais premiações, eu entendi por que ele estava bravo com o senhor. Por que ele tinha que frouxar o cinto? Não é para contratar, é para pagar o caminhão de dinheiro que ele quer, na carona do JJ. Se o JJ for campeão brasileiro... Como se? Campeão brasileiro já é. Mas E da Libertadores, é que faltou o suplemento alimentar aí, professor. Aí, conjunção aditiva. E da Libertadores, ele tende a ganhar 2 milhões por mês no Flamengo. Não, ele vai ser o campeão dos dois. Quanto ganha um jogador do River de salário, Rec? Me ajuda. Eles ganham em dólar lá, eu sei que eles ganham em dólar. Tá bem, mas mais ou menos. 300 mil. Dólares? Não. Reais. Não, ganha mais. 80 mil. Para. O dólar tá mais de 4. O dólar tá 4,42. O dólar é mais ou menos o que se ganha aqui. Eu acho que é bem então barato. O Internacional não poderia buscar, em vez de pensar no Nacho Fernandes, pensar no Borré, que é disparado um atacante que tem raríssimos aqui no Brasil. O Escoco se dizia isso também. O Lisandro Lopes. E aí? O Lisandro Lopes ele não foi mal no Inter. Mas o problema do Lisandro Lopes é que era ele ou o Nilmar. Não, foi muito aí bem. Aí botava os dois juntos. O Colorado tá lembrando de como foi bem. Mas aí a expectativa. O Lisandro Lopes era perigosíssimo. Sobre o Borré, não vai contratar ninguém. Tá. Então não vou mais contratar ninguém, porque o Escoco não deu certo, então não contrata. O Lisandro Lopes, pra mim, deu certo. Segundo o Transfer Market, que é uma plataforma especializada em mercado e tudo mais, o Borré tem o passe avaliado, valor de mercado, não multa nem algo do gênero, 7,5 milhões de euros. E vale. Por favor. Vale. Dá 35 É o milhões Nico de Lopes. Por favor. É o Nico Lopes. Tu imagina trocar o Nico... O Nico tá saindo por $8. Tá bem. Então, um pouco mais. Tá. Tá. Mas imagina. Mas isso é uma avaliação agora. Imagina trocar o Nico pelo Borré. O senhor não vai dar uma porrada no Maurício e falar que é sexta-feira? Ele falou mesmo, que é o mesmo valor. Bom, mas é que o Maurício não apareceu em outra sexta-feira aí, fumado. Aquela sexta-feira... Tava turbinado. Aquela sexta-feira foi muito boa. Eu tô sempre turbinado, professor. É verdade. É café? Minha sogra... É café ou chimarrão? Minha sogra tá aí... Outras coisas também. Minha sogra tá a postos hoje, aguardando que tu cante. É? Não. Eu tenho tanto pra lhe falar. Olha aqui, ó. O Renato também me tirou do sério. Já que tu fez esse salário mínimo. Então, não foi bacana, óbvio, é isso que eu tô querendo dizer. Ele é um personagem, de vez em quando ele passa um pouquinho do rompante. Me lembrei do Romário na hora, o senhor tem razão. Aproveita e manda um abraço pro seu Chico Ferrari, que está sempre nos ouvindo. Tá lá, tá firme, com saúde. É isso aí. E gosta de ouvir o REC, esse é o único problema dele. Mas ele escuta só porque tu vem, tenho certeza. Mas olha aqui, ó. Não, o pior é que ele escuta em todos os outros dias também. E em termos da entrevista do Renato, ele não foi para se defender. Ele foi para, como disse o professor, tergiversar. Ele não disse bulhufas.
E outra, eu não duvido que alguém tenha pedido o Gauchinho pelo Renato. Olha, tá valorizado aí, 3 anos. Olha quantos jovens ele fez. Olha quanto é que o Tardelli ganha 1 milhão, por que o patrão não pode ganhar 1,5 milhão? Os caras são abusados, eles têm cara de pau. Eu não duvido. Eu não duvido. Depois que ele disse que tinha que frouxar o cinto. Mas eu não vejo problema nenhum de ele pedir qualquer salário. O problema é pagar. O problema é da direção dirigir. A direção tem que... E não é só em relação ao Grêmio. O Grêmio é Renato dependente? Olha, os clubes brasileiros, em geral, se tornam dependentes dos seus treinadores, ainda mais quando eles ganham. Eu acho que não. Eu acho que é Renato dependente. Não, eu acho que se criou essa vontade. E vai dobrar o salário? Não, é que o Renato só sai se quer, isso é óbvio, mas não quer dizer que o Grêmio dependa dele. A gente vê, agora tem bons técnicos, tá me dizendo que o São Paulo pode ir pro Racing. Por que não poderia vir pro Grêmio caso o Renato saia? Tô dando só um exemplo. Então eu acho que o Grêmio não tem tanto essa dependência, eu acho que o Grêmio quer que o Renato fique e o Renato só sai se quer. Se isso é dependência dele... Ele não vai querer porque não tem para onde ir. Não tem nenhum grande clube que vai pagar perto. Não tem para onde ir. Claro quem que vai pagar, Rec? Não tem para onde ir, Rec. Desculpa. Não, ganhando mais de 1 milhão, não. Não quem tem, que vai pagar isso? Nem ganhando 700. Não tem clube no Brasil, hoje... Sem treinador contratado. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Não, Cruzeiro tem o Abelão. Já fechou e vai ficar, né? E nenhum deles... Fechou até onde... mas não sei, o Cruzeiro não tem que... condições de pagar o salário do Renato. Tem condições de prometer, o papel aceita tudo. E o Renato não vai disputar a 2ª divisão, não vai jogar a Série B. Eu acho que mas eu não sei se o Abel fica até o... Mas tu tá agorando o Abelão, o Rec vai ficar bravo, professor. Eu acho que seria até bom pro futebol que o Cruzeiro também caísse. Para moralizar um pouco. Não só para moralizar, nós temos que... essa ideia que eu... E o Rec é testemunha, quantos anos eu comemoro isso. O Internacional caiu, o Grêmio caiu, o Corinthians caiu. Não, a roubalheira diminuiu. E nunca se falou em virada de mesa. Não é que se falou e não viraram. Não se sugeriu que o Corinthians não jogasse a Série B. Mas pro Fluminense não jogar, eles deram jeito de achar um irregular na Portuguesa, né, professor? Continua sendo a mesma coisa. O Grêmio, o Internacional, o Palmeiras, o Corinthians jogaram a Série B. Parei um pouquinho. Se isso não é moralizar o futebol... mas o Maurício descobriu uma irregularidade em relação ao Fluminense. Para aí. Eu volto a insistir, nós temos que valorizar os nossos acertos. Nós temos que valorizar as coisas que melhoraram, o que não quer dizer que está tudo bem. Está cheio de coisa que ainda tem que ser melhorado. Agora, que hoje o futebol é muito melhor do que foi há 20 anos atrás, eu digo, o funcionamento das normas do futebol, olha, só não vê quem tiver má vontade. Vamos ver um pouquinho da entrevista do Renato Portaluppi. Bom, em primeiro lugar, no momento que foi feita essa pergunta no domingo, foi me perguntado falando que o cinto ia fechar. O cinto não vai fechar. O cinto também não vai afrouxar tanto quanto falei para vocês no último domingo, como um Palmeiras, como um Flamengo, que eles têm uma condição financeira melhor que a do clube. Então não vão faltar contratações. Nós não vamos exagerar, como já falei para vocês no último domingo. Então não é nem apertar os cintos e nem afrouxar. Então vai continuar como a gente sempre fez todos os anos. Não vai ter problema algum. O Grêmio vai contratar, sim. A gente vai procurar sempre formar, como a gente sempre fez todos os anos, um grupo forte. E muita gente até comentou que no momento que eu dei aquela declaração, eu não estava valorizando meu grupo. Eu queria falar, então, que eu sempre valorizei meu grupo, continuo valorizando meu grupo, continuo achando meu grupo fantástico. Agora, um Flamengo da vida, que tem toda aquela força, tem todo aquele grupo forte, se puder, no final do ano, pode ter certeza que o Flamengo vai reforçar o grupo dele, o Palmeiras vai reforçar o grupo dele. Então, como que eu não vou pensar grande, trabalhando num clube grande como é o Grêmio?
Eu penso em reforçar o meu grupo, sim, sempre, como foi feito todos os anos. Então aqui as pessoas, às vezes, não sei se é por falta de assunto, ou por falta de querer buscar um outro tipo de assunto, sempre uma tempestade num copo d'água. Então a tua pergunta foi muito boa, está bem esclarecida. O cinto não vai se fechar. Também nós não vamos afrouxar como outros clubes que têm a condição melhor do que o Grêmio. Então a gente vai fazer como a gente sempre fez todos os anos, sem problema algum. Então, presidente, Duda, Guerra, Deco e treinador do Grêmio, Renato Portaluppi, cuida do futebol. CEO do Grêmio, cuida do dinheiro do Grêmio. Cuida do trabalho dele lá na arena. Aqui é o pessoal do futebol que toma conta do futebol. Então, em cima disso, em cima das nossas condições, como a gente sempre fez todos os anos, a gente vai contratar. Ponto. Então, para que uma tempestade no copo d'água? Então, resumindo, para o bom entendedor, o cinto não vai se fechar, até porque ele nunca se fechou, e não vai ser esse ano. E também nós não vamos afrouxar, porque o Grêmio sempre teve os pés no chão, vai continuar tendo os pés no chão, e o Grêmio sempre dentro dessa política, juntamente com o presidente e o departamento de futebol, o Grêmio sempre fez grupos fortes, bons, e a maior prova está em 3 anos, o Grêmio disputa as competições. Conquistou títulos e disputa todas as competições. Então, no momento que você fala assim, o cinto vai fechar. Não vai fechar. Não vai fechar. Também o Grêmio não vai fazer loucuras. Mas pode ter certeza que a gente vai contratar. Renato, seguindo... Consegui responder a tua pergunta? Sobre a renovação, deixa eu falar uma coisa. Eu nunca escondi nada de vocês. Eu só acho que as pessoas, no momento que dão uma notícia, principalmente vocês que trabalham na imprensa, e vocês têm o modo de passar a notícia de vocês, e todo mundo lê, escuta ou assiste, eu acho que uma pessoa, quando dá uma notícia, ela precisa ter mais responsabilidade. Porque se eu falo uma besteira, eu vou ser cobrado pela besteira, eu vou ser cobrado pelo meu clube, pelo meu presidente, pela minha diretoria. A mesma coisa é você. Se você falar uma besteira, falar uma mentira, você vai ser cobrado pelo teu chefe. Então, no momento que você dá uma notícia, a pessoa tem que saber qual é a notícia. A pessoa não pode ficar dando notícia para dizer, estou saindo na frente, estou dando essa notícia, ou a pessoa acorda, vai na frente do ventilador, eu vou falar essa besteira. Que é uma besteira muito grande da minha renovação de contrato. Se ela vai acontecer ou não, é problema meu, da diretoria do clube, junto com o meu presidente. Até então, posso garantir para vocês que a gente nem começou as conversas. Então, eu não entendo esse tipo de notícias. Então, acho que tem que haver um respeito mútuo e eu acho que tem que ter a responsabilidade da pessoa, quando dá uma notícia, de ser cobrada pelo chefe dela. Por que você está dando esse tipo de notícia se é uma notícia que não existe? Quando eu renovar ou não meu contrato, vocês vão saber. Desde já eu falo para vocês, eu nem comecei as conversas com a diretoria, com o presidente do clube. Porque o mais importante de tudo agora é o G4 do clube. A coisa mais importante que nós temos em vista, no momento, é colocarmos o clube na Libertadores do ano que vem direto. Não é a renovação de contrato. A renovação do contrato, minha, ela pode ser simples, rápida, sem problema algum. Eu sento com a diretoria, sento com o presidente, juntamente com o meu procurador, a gente resolve rapidinho, como a gente sempre resolveu todos os anos. Agora, falar que o Renato renovou o contrato e por aqueles números... Pô, gente, a gente trabalha no Brasil, acho que a gente tem que ter mais responsabilidade para dar uma notícia, e principalmente no momento que você dá uma notícia dessa, falando daquelas cifras. Né? Pelo amor de Deus, né, gente? Nosso salário mínimo é de R$1.000. Deixar essas cifras todas, é que eu falo, tem que ter responsabilidade para dar uma notícia dessa. Tem que saber o que está falando. Entendeu? Então tem que haver esse respeito mútuo. Como eu sou cobrado se eu falo alguma besteira, esse tipo de pessoa tem que ser cobrado pelo chefe dela também. Porque é uma notícia que não existe. Não existe. Na hora que ela existir, vocês vão saber, vocês vão me perguntar, renovou? Sim, renovei. Não renovei. Pronto, é simples. Eu tenho certeza que, sendo amigo do Bolsonaro, o Renato vai melhorar esse salário. Eu acho que faltou um Luiz Carlos Reck ali nessa entrevista coletiva. Ele comparou égua com alpargata. Né? Para levantar a mão e dizer, vou aproveitar que o senhor está mencionando o salário mínimo, quanto é o seu salário atual? Já que a cifra anunciada é uma vergonha, porque o salário mínimo é R$1.000,
anuncie o seu salário atual. E aí, mas não tinha, né, Rec? Aí ele outro dia brincou com o repórter Wagner Martins, que deve ganhar uns 15 na Fox. E ele disse assim, lá na tua empresa tu também não vai querer ganhar aumento, porque o Wagner disse, você ficaria no Grêmio mesmo sem ganhar aumento, já que você ganha bem? O Wagner Martins, que é um grande repórter, perguntou pro Renato. E o Renato respondeu, lá na sua empresa, então, se tu passar sem aumento, não tem problema nenhum. Mas quantos trabalham muitos anos sem ter aumento, quando já tem um salário eu razoável? acho que pós-título tu pode requerer um aumento, tudo certo. É que eu acho que esse ano talvez não tenha sido, mas ele precisava de uma majoração salarial depois de 2017. Mas teve, né? Claro que teve. Sim, mas ele quer claro que teve. agora. Talvez esse ano eu não sei. Eu não tô por dentro dessa. Mas vocês estão demonizando o Renato por causa do personagem e eu não sei se é isso que está acontecendo. Eu acho que o pessoal está exagerando um pouco nessa. Pergunta pro tio se ele vai ter aumento. Mas eu acho o seguinte... É primo, não é? Não é tio. Primo. Então pergunta pro primo. Manda um WhatsApp pro primo e responde depois. Não, na realidade o que acontece? Eu não tenho nem a cara de pau de questionar essas coisas tão internas com ele, porque seria deselegante da minha parte. Mas eu acho que a majoração salarial é uma coisa importante. Mas não quer dizer que é necessária. Quando alguém já se ganha muito bem. E talvez... Quando é que foi feita essa pergunta? Do quê? O repórter. Quando Faz foi 15 dias. Era outro contexto, mas era muito parecido com o que está hoje. Se me dissesse que fosse há 2 meses atrás, eu ia te dizer... E tem uma informação que foi dada por um dos repórteres da Rádio Grenal, não me lembro o nome, de que depois da entrevista ficaram conversando com o Renato. Fora, informalmente. E aí perguntaram para ele sobre quais, já que ele disse que é normal e que o Grêmio iria contratar, mesmo que sem gastar milhões, e que ele disse, se é para gastar dinheiro, tem que gastar com atacante, o Grêmio tem que comprar alguém que venha e resolva para nós, o atacante. Que faça uns 30 gols por ano. E aí perguntaram, mas e o goleiro? Não precisa. Não precisa. Felipe Cunha que estava na nossa... E aí perguntaram para ele, para o Renato, então o Paulo Vitor vai ser titular o ano que vem. E ele ficou quieto. Sim, pode ser o Mediolário. Por isso, são duas... Pode ser o Breno. Não precisa contratar e não afirmou que vai ser mas também, daqui a pouco, o contexto que ele quis dizer é investir muito dinheiro pra frente. Daqui a pouco todo mundo vai concordar com ele. Todo mundo concorda com ele. Parece que nós Mas isso significa... E o Grêmio não precisa de atacantes pelo lado, porque ali aquela função Everton... Tá sobrando. E Alisson, ok. O Grêmio precisa de um centroavante mesmo, aquele ponta de lança fixo. O Grêmio precisa de um Tardelli. É confirmar... 1 milhão por mês. Precisava de um 9. Mas é confirmar, ele com isso confirma a saída do Tardelli. Essa aí não precisa nem, essa aí já foi, tá clara já. A não ser que ele faça os últimos jogos aí, a exceção. Não, mas nem fazendo. Vai levar uns 18 milhões do Grêmio. Faz parte da vida, né? Se erra, se acerta. O Guerreiro poderia ter dado errado, também levaria bastante. Então, quem? O Guerreiro, por exemplo, poderia agora... ter dado errado e levaria bastante. Vai levar, não, vai levar bastante. Está levando. Vai levar. Tá, mas enfim, é um jogador que está fazendo mais do que... Tá se esforçando. Mas eu vi que tinha, que inclusive o Corinthians tava tentando repatriar, trazer ele de volta e sondagem do futebol argentino para ele. O Boca, uma das chapas da eleição do Boca. Vamos para a nossa live, Rec. Duas posições, uma pró-Renato e uma contra Renato. Thiago Dias. Ver os títulos e o trabalho do Renato no Grêmio e querer falar do dinheiro do cara é uma piada. Acho até que ele ganha pouco por tudo que faz pelo clube. Um homem Vou dar o número da conta para esse rapaz aí. Deposita algum na minha porque ele tá com muito. Um homem que a vida toda sempre foi um apaixonado pelo Grêmio. Pode ser o salário mínimo, não tem problema. Já ajuda. Tá tudo certo. Já ajuda. Ninguém apaga a história de um ídolo, diz o Thiago Dias. Precisa ter. Já botaram estátua, já renovaram com ele por 3 anos, ele não ganha e é elogiado. Quer dizer, o que ele quer mais? Beijo na boca? Bom, eu não sei. Cada um faz o seu. O Lucas Ladvig diz: o Grêmio deveria mandar o Renato prosseguir com a sua vida e trazer o Sampaoli. Não, eu concordo em gênero, número e grau. Concorda ou não concorda? Concordo. Eu acho que o Sampaoli ia manter o estilo de jogo do Grêmio. Ia manter o estilo de jogo do Grêmio. Talvez, eu não quero que o Renato saia,
Mas se o Renato sair, que eu acho bem improvável, eu acho que o Sampaoli fecha bastante com a política de futebol do Grêmio hoje. É um dos que fecharia. Acho. Não é que eu queira defender o que disse o primeiro telespectador, mas na verdade, cada vez mais os valores envolvidos no futebol estão absolutamente dissociados da realidade. Essa é a questão toda. O Odair ganhava 300 no Inter. E a gente fala 300, como são 300... 10 mil por dia. Por mês. Nós estamos falando de 10 mil por dia de um treinador principiante, que nunca tinha treinado clube nenhum e que não ganhou nada, rigorosamente nada no Internacional. E nós falamos em 300 mil, como se a gente estivesse falando... Mas se comparado com outros treinadores brasileiros, esses 300 mil a gente já respeita e aceita e acha que está justificável. Mas pro mercado é pouco. Mas então vocês estão concordando comigo que o mercado criou valores que eu chamaria de pornográficos. O Thiago Nunes vai pro Corinthians ganhando 700. Tu queres chamar de pornografia, então é só ver os números do campeonato inglês. Quando tu vê, claro, tem grandes jogadores, mas tem muito jogador meia boca, que jogadores brasileiros aqui são tranquilamente equiparáveis. Tirando ali os Big Five, ali, os 5 maiores ali, os times são medianos, tem jogadores muito parecidos. Inclusive a ESPN, a Fox já tá botando o Flamengo entre os 5 primeiros do campeonato inglês, se jogasse lá, né? Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Lá, eles ganham por semana, né? Literalmente, tu tá debochando. Não, eu estou... O quê? Com relação ao Flamengo, eu estou debochando. O Flamengo não ficaria entre os 5 lá primeiros no campeonato inglês. Mas tu tá indo contra o português. O português disse que brigaria por vaga na Champions. Mas continua. Não, o português falou que levaria o campeonato português com o pé nas costas. O que eu acho que não. Também acho que não. E que diz que na Champions... Na Champions. Que na Premier League ele iria bem. Mas não disse que ficaria entre os 5 primeiros, mas disse que disputaria. Ia brigar por vaga na... Tá, mas então tu acha que é melhor nem embarcar pra jogar contra o Liverpool? Não, mas é um jogo. É que um jogo tudo pode acontecer. Não. E eu não duvido que ganhe. Mas só que o Liverpool tá mordido, né? 3 finais de Mundial que ele perdeu. Falar sobre os valores. Não, que os valores na Inglaterra, esses sim são pornográficos. E ainda se a gente botar a Libra em comparação com o Real, aí vira um absurdo, porque um jogador mediano lá ganha 500 mil reais. Não. Mediano. Não. Ele ganha em libras, ele gasta em libras num país... Paga imposto em libras. É limpo, já que ele sai. E num país onde o tal de salário mínimo e o que recebem as pessoas é em libras. Mas, de qualquer maneira, também é pornográfico. Não, lá um jogador que ganha 80 ou 50 aqui, que é um jogador de primeira... Joga na 6ª divisão. Não, exatamente, ele tá jogando na 2ª divisão. Mas continua a mesma questão. Mas continua a mesma questão. Alguma coisa está errada. Fair play financeiro no futebol, essa é a saída. É fazer um regramento dando limite. Mas isso aí a FIFA já deveria ter imposto há muitos anos. Essa é a saída do futebol, concorda? Em gênero, número e grau que tá falando, utilizando tua analogia antes. Tem que ter fair play financeiro, porque o que está acontecendo? O futebol brasileiro está tendo que se adaptar a uma realidade que não é dele, com uma moeda que está, como a gente disse, hoje para te comprar €1 em Porto Alegre tu vai pagar R$4,90. Isso são R$5. Depois do intervalo e depois do recado aí da Central de Imóveis também, os 2 técnicos do Internacional, o que está interinamente e o futuro técnico do Inter. Já voltamos. Direção gremista avalia possível aproveitamento de Madison, Tony Anderson e Guilherme em 2020. No entanto, o Guilherme já está dando entrevistas dizendo que pela sua projeção no ano de 2019 tem propostas do exterior e gostaria de jogar no exterior. Em entrevista, Renato deu indícios de permanência, mas garantiu que não tem nada acertado ainda. Eu entrevistei o Duda Crefe anteontem e ele me disse que a pedido do próprio Renato, ele queria que andasse o campeonato mais 3, 4 rodadas, se aproximando do fim, se aproximando de uma definição de posicionamento do Grêmio na tabela, para só depois dizer se ficaria ou não, como seriam as bases do seu acerto com o Grêmio. O Grêmio que pode classificar o Internacional para
a fase de grupos da Libertadores. Pode, ganhando do São Paulo. Porque o Grêmio joga com o São Paulo. Sim, sim. E provavelmente o Grêmio, quando jogar com o São Paulo, talvez já esteja classificado. E aí, se fizer uma entrevista que a gente faz todos os dias, uma enquete na Rádio Grenal, a gente faz todo dia de manhã, São Paulo, a torcida do Inter vai torcer para o São Paulo, alguns vão dizer que não. Eu vou ter que dizer um negócio. Olha aqui, ó. O treinador ainda comentou. Torcer pro Grêmio contra o São Paulo, no caso, né? Não torcer pro São Paulo. Não, todo mundo entendeu. Segue, então, toca a ficha. Bom, então tá bom. Vamos repetir. Alguns vão dizer que não torcem pro Grêmio em qualquer circunstância. Nenhuma, mesmo valor. Bom, o treinador ainda comentou que o grupo terá mudanças, Renato, né? E que o clube vai investir da mesma maneira que investiu nos últimos anos. Aliás, não chega a 20% o índice de acerto do Renato. No caso do Renato, vale a minha frase. Às vezes, não contratar é melhor. A melhor contratação é não contratar. Questionado sobre Tardelli, Renato despistou e pediu foco total apenas nas rodadas que faltam. Tá aí, ó. Falei com o Tardelli, ele vai vir, escolheu o Grêmio, falou comigo, agora tá tudo decidido. Foi isso que ele disse na época? Não deu certo. É isso aí. São as contratações do Renato, que diz que a maioria deu certo. Ele ainda está naquela época do Léo Moura, do Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira já estava aqui quando ele chegou. Do Léo Moura e do Bruno Cortes. A gente não lembra de outros. Que ele ressuscitou. Michael Scioli não ressuscitou. O André não ressuscitou. Tardelli não ressuscitou. Montoya não ressuscitou. Montoya não ressuscitou. Marinho. Rômulo. Marinho. Michael Suel teve aí, Brocador. Brocador? O Brocador ficou muito pouco tempo. Mas veio, né? Era campeão da Copa do Brasil como sensação no Flamengo. Não naquela época, né? Antes. Grêmio visita o Palmeiras domingo, 4 da tarde, lá em São Paulo. Tricolor torce contra o São Paulo para ampliar folga no G4, que pode chegar a 6 pontos. Em caso de título do Flamengo na Libertadores, Grêmio pode estar matematicamente classificado para a competição sul-americana já no final de semana. Kahneman e Alisson não treinaram hoje, mas não preocupam para domingo. Zagueiro argentino e Matheus Henrique estão de volta ao time. Há dúvidas entre Tardelli e André. Acho que vai jogar o André. Acho que na cabeça do Renato não tem dúvida. Acho que nunca teve. Não vai jogar o André. Depois que o Tardelli publicou nas suas redes sociais que diz: eu só vou estar aqui por mais 18 dias. Vai jogar o André. Mas dá pra jogar sem nenhum dos dois, né? Dá pra botar o PP, não dá? Dá pra botar o PP. É isso aí, tira os dois. Paulo Vitor, Léo Moura, Jeromel, Kahneman, Cortes, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Tardelli ou André e Everton, com o Luciano. Bota o Luciano de centroavante, bota o PP. Faz um salseiro com Alisson, Everton. Agora, e PP. Como é longa essa recuperação do Jean-Pierre? Né? Não, no Grêmio tudo é longo. Não adiantou o Renato botar o doutor Bolzoni para a rua. Porque, veja, ele se cogitou que ele jogasse contra o Flamengo, não agora, no jogo da Libertadores, aquele jogo. Viajou para Fortaleza? Não, mas na verdade o departamento médico do Grêmio falou. O que acontece? Fizeram um esforço para ele poder jogar esse jogo e nesse esforço ele voltou, agravou a lesão. Não dá para mandar ele trabalhar lá na Gávea? Um mesinho de recuperação. Os caras. Holístico, nós ficamos lá, holístico e tal. Xamânico, incenso e tal. Não, mas foi isso, ele estava se preparando para voltar, eles aceleraram esse processo, aquela coisa. No passado eram as infiltrações. E ele daí rompeu de novo. Que azar, né? 2 jogadores da mesma posição. Não, o Grêmio deu azar nas lesões. Isso eu concordo, foi o Duda Cref que disse. Os dois. Mas perderia pro Flamengo igual, não é questão de ganhar ou perder pro Flamengo. Não foi isso que mudou. Não foi isso que mudou o jogo. Mas assim, os 2 jogadores do Grêmio que estão lesionados são os 2 da mesma posição, que é aquela posição no centro dos 3 jogadores que jogam atrás do centroavante. O Bruno Soares fez uma brincadeira aqui, perguntando se o Flamengo recuperaria também o zagueiro Gabriel. Olha, eu vou pegar essa brincadeira aqui e transformar numa realidade. Quem sabe? Eduardo Cudê, no Grêmio ele fez 5 cirurgias.
Mas ganhou uma aposentadoria, né? Aceitou ganhar 30 mil por mês para ficar quieto. Eduardo Cudê anunciou oficialmente hoje a saída do Racing. Tem que vir para cá. O treinador disse que deu prioridade ao Internacional. Questionado sobre a chegada de Cudê, Zé Ricardo afirmou que já veio ao clube ciente da situação. Candidato à vice-presidência do Boca, ex-jogador Riquelme quer contar com Guerreiro em 2020. Flamengo realizou sondagens por Edenilson. Inter recebe o Fortaleza domingo às 7 da noite no Beira-Rio. Será que o Flamengo fez mesmo essa sondagem? Porque mês passado a sondagem era no Dourado, né? Era o Dourado que interessava o Flamengo. E mês retrasado era no Edenilson, em revezamento. Sim. Ainda tem o Patrick. Será E que daqui a pouco vai ter o Patrick. Falaram também. o Patrick também. Falaram também. Não, Mas o a minha, Patrick vai pra Turquia. minha mãe falava que eu era lindo. E o pior é que ela tinha razão, professor. Isso, As gurias do exatamente. unificado ficam loucas quando ele vem. elas passam vestibular só por causa Não, do e elas Pelé. gritam, minha avó tá solteira, minha avó tá solteira. isso. É isso. Mas tu acha que essa chapa do Riquelme tem chance de ganhar? Não sei como é que tá as pesquisas lá, se tem isso. Pois Você é. sabe, né? Se chamaram o homem, né? O homem lá tem prestígio. Olha aqui, ó. Paulo Guerreiro é a única novidade em relação à equipe que empatou com o Clube Paulista no último final de semana. O Inter empatou em 0-0, Oxo contra o Corinthians. Lomba, Heitor, Moledo, Cuesta, Wendel, Lindoso, Edenilson, Patrick D'Alessandro, Potker, com o Guerreiro na frente, o time do Internacional. Hoje de manhã tu fizeste um exercício de quantos jogadores o Internacional precisa. Estava te acompanhando. Deu 2. Pois é, né? Eu gostaria de modestamente, Discordar de O volta senhor não ao programa. confia no Nonato e no Peglow. claro Mas que o não. Peglo O Peglo não jogou nunca. Mas não tem um monte de guris. Vou lhe dar o time. Aqui, que deu hoje, já que o senhor puxou esse assunto para me dar uma porradinha. Não, não quero Lomba, dar porrada. Cara, eu Quero ouvi só- tu falando sobre o Galvão Bueno. Mas eu quero- Hoje de manhã falando sobre a sopa de piranha. Creme de O piranha. cara Creme acordar, de cabeça o cara de piranha. acordar ouvindo REC todos os dias. É uma experiência boa, sabe? Porque a gente sempre quero- tá aprendendo algumas eu coisas. quero não é só futebol. Não é só Pra futebol. discordar. Mas ele estava com a esposa? Exatamente. Dona Não, eu ouvi, cara. Dona eu ouvi, Desirê? eu ouvi. Eu fico feliz com saber que tu vai tão longe assim de manhã cedo. Vamos lá, o time. Eu já viajo de noite. Ele vai criando Já vai aquela coisa, é interessante. Quem Olha puder aqui. aproveitar, aí 7 horas da manhã começa. Muito obrigado. 95.9. Olha aqui, professor. Vamos lá. Lomba, Heitor, ou nós chegamos. É a escalação Papai Noel que nós fizemos ontem. É o aqui. Internacional. É o Internacional para disputar título. Título do quê? Tem que pagar os do cartório primeiro. Olha, Não, mas título da Copa do Brasil dá pra disputar. Olha. por que da Copa do Brasil e não do Campeonato Brasileiro? Claro. E não da E com esse Libertadores? time Mas eu a vou gente, dar- a gente não reclama que Dá pra Palmeiras e disputar Flamengo título. têm muito dinheiro, que eles contratam quem querem, que tem super time. Então a gente diz que a gente não disputa esse O Inter não campeonato. encarou o Flamengo não tem quase grupo. de igual para igual. Olha, vamos lá. Os Mas dois é zagueiros. estratégia. Os dois zagueiros. Tudo bem. Ok? Cuesta e Boleto. meu? Né? E aí, lateral esquerdo, Não tem ninguém. Ah, não sei, o Eric. Tem você 5. testou, né? Não tem tem 5. ninguém. Tem 5, mas não tem nenhum. Não tem nenhum. Sim, Não tem que- nenhum. Pode testar um Viva a jovem. fartura, porque a miséria ninguém é tudo. Pode tentar testar um jovem, mas não tem ninguém hoje afirmado. Lindoso, Edenilson, porque o Dourado ainda vai demorar um Só pouquinho. o Edenilson. Por quê? O senhor era apaixonado pelo Lindoso? Quando? Dizia que ele tinha, inclusive, algumas vantagens não fazia em falta o relação ao Dourado. Não sou eu esse que disse isso. Tá. Ao contrário, eu sou quem rebateu Tá, isso. então vamos botar o Dourado para lhe agradar. Dourado e Edenilson. Se o Dourado se recuperar, ele é um grande Pode ser o jogador. Ramon, aquele que estava lá no Vila Nova também, que é muito bom. Mas o Inter não Boa. tem coragem de fazer o que o Grêmio fez num Grenal e botar o Wallace. Tá. Vamos lá. Então, Os 3 articuladores, sem D'Alessandro. só tem 2 até agora. Só tem. Por quê? Não, 2 no meio campo. Dourado. Agora Tem vou para 4, a 2, linha de 3. 3. Com a 2, 3, 1. Peglow e. Mas como Mas tu nem pega? assistiu o Peglo, velho. Peglow e Donato, um de cada lado, com velocidade, força física, correndo 90 minutos. Tá. Campeão, faixa, Peglow. Loucura. Ok. Marcação alta, marcação alta. A contratação do articulador seria do Roma.
o camisa 10 do Roma. É o que foi Pastore. agora, o Pastore. Sim. Esse é o cara. E Paulo Guerreiro. Tá, o Peglow que... O Peglow e o Nonato com bastante chegada. Tá, Rec, o Peglow que é sub-17, que não foi tudo isso que estão dizendo no Mundial da categoria. Tá, aí tem o Sarrafiore, Não, Zé Aldo. Não, é o que eu ia tem dizer. o Neto. O Peglow tá na E frente faz do ali. Sarrafiore. Terminou o contrato, vai com Deus. Neilton terminou o contrato. Aí pode até se analisar para ser reserva de um deles todos ali, o Neilton. Pode, é barato. O Inter tem que fazer uma mega reformulação no elenco. O Wellington Silva tem que mandar. Potker, já que tem contrato, fica até terminar o contrato. O Sobis. Pelo amor de Deus. Vai pra China. Trellis, o que tu acha? Tá. Três volta, né, pessoal? É empréstimo, né? Cruz, credo. Dá pra renovar. Parede. Parede também é empréstimo, né? Eu acho que Galdesani não. tem... Mas é um empréstimo bem baratinho, 1.250.000. Nós continuamos com a questão do time titular. O Internacional precisa, para não fazer essas experiências do REC, que eu acho que o Internacional... Mas joga o Patrick, que às vezes está redondo e joga. Para aí. Joga o Sobis, que pelo amor de Deus, desde 2011 já. O Internacional tinha rejeitado em 2011 o Mas Sobis. qual é a relação disso com... Não, é a lei de tiririca. Pior que tá, não fica. Bom, então tá. Então escolhemos... Não paga as contas. O que eu tô não escolhemos Olha nada. que essa O lei deu Internacional errado. com esse time desse ano foi bem. Muito por causa que o Edenilson tava jogando muita bola. Chegou uma época do campeonato que ele era o melhor jogador na atividade aqui. Pelo menos o melhor do meio no Brasil. Antes da lesão e antes do confronto com o Flamengo na Libertadores. Ele tava jogando muito. Ele podia ir pra seleção brasileira O Internacional fácil. precisa... E o ano passado foi o Patrick que levou o time nas costas. grande primeiro volante. Uma boa colocação do Se o Bolsonaro. Dourado não vier... O Inter vive desses espasmos. Exatamente. Pega um jogador médio Então, que por tá isso- no auge. Então, por isso que tem que... Por isso... Chutar o balde, professor. Peglow e Nonato. Mas não Neto vai, não na vai, reserva. vamos fazer. Guerreiro Vamos fazer. e Borré. Primeiro que ele não Sarrafiore. vai jogar assim. Eu acho que ele não vai jogar. Guerreiro e Borré na ele não- frente. O Alisson era o quê até vir pro Grêmio? Nada. Guerreiro Everton e era o Borré. terceiro reserva da ponta. Mas o Rec, Pô, tem que ter coragem. Matheus Henrique. Rec, essa é a diferença. O Alisson A não era diferença nada. é a coragem mesmo. O Alisson não era nada e veio pra cá, ficou um ano sendo reserva do Ramiro. E depois substituiu o Ramiro. Não, depois contrataram o Montoya pro Não, O é que Inter era não o bota Renato nem não na quis. reserva. Não, o Monteiro pra ser meia. É pra ser Não, volante. colocaram... Não, Montoya. senhor. Contrataram Veio o pro lugar do Montoya Ramiro. e o Pro lugar Renato do quis Ramiro. botar ali, Vou mas não era concordar com o ali. professor. Não, contrataram... Você sabe que me pra dói o- esse negócio de concordar com o senhor. Às vezes tu tem algumas luzes. Contrataram o Montoya pro lugar Fazer luzes é caro. do Ramiro, eu não tenho esse É problema. cabelo branco, professor, não é não- luzes. E não deu certo. A ideia era isso. Assim como contrataram o Marinho para ser uma opção Tudo baratinho. ao Everton. Essa era a ideia. Quebrador de linhas. O Grêmio joga sempre com o mesmo sistema. Por que ele não bota o PP de um lado e o Everton do outro? Não bota. Pode. Pode botar. Pode, mas Já não... botou em ocasião de jogo, mas Pode, não é pra iniciar. botou- Exatamente. Escalou alguma vez? Não. Por quê? Porque o modelo do Renato é com um dos extremas Segurando. jogando para ajudar os do meio, até pelas limitações do Michael. Eu não vi nem na várzea o que o Renato fez contra o Flamengo. Não faça isso. 6 atacantes. Agora? 6. Mas aqui era um desespero, porque o Renato, que dizia que o Grêmio jogava o melhor futebol do Brasil, lembram? Mas jogava. Jogava. Aí teve Não quando ele disse a última vez, né? Aí teve um enfrentamento com Mas o mesmo Flamengo. quando não jogava, ele dizia que jogava. Aí teve um enfrentamento com os titulares do Flamengo e tomou 5. E aí foi jogar contra os reservas do Flamengo e estava perdendo o jogo. Tá, mas E aí- roubado, né? Ah, roubado. bom, então Não, tá. não foi? Não. O pênalti existiu. O Não. pênalti é de verdade. Foi. O Grêmio não era pra ter ganho aquele jogo. Lucas, Claro. Esse jogo era pra ser empate, pelo amor de Deus. Lucas, né? Eu concordo contigo. Que eram os reservas que o Grêmio não poderia ter perdido. Mas o pênalti, não é, pelo amor de Deus. Né? Sim. Aquele- Essa aí não, é unânime. É Quantas- mundial. Não é tu pode unânime. tu pode pegar um comentarista da Malásia,
Que o cara, sei lá, cricket, ele olha e vai concordar que ele não podia ser pênalti. Quantas defesas fez o goleiro do Flamengo? Muitas. Naquele jogo. Muitas. O Grêmio foi... O Grêmio era só o Grêmio. Só dava o Grêmio. Não conseguia chutar, exatamente isso. Ok, o Grêmio não teve capacidade de finalização, de fazer o gol, ok. Não, mas o Grêmio massacrou. Não é nem de finalização e fazer o gol. Chutar a bola em gol. Então. Chutar a bola no gol. O Grêmio não conseguiu. Mas não bota nas costas do Grêmio essa derrota contra o Flamengo, que essa derrota, que aquele pênalti foi... Mas eu vou te explicar. O jogo era pra ter sido empate. Lucas, eu concordo. Por incompetência do Grêmio, não porque eu, pela regra nova, concordo com o Bolsonaro. Não, sabe por quê? Eu vou te dizer o que o árbitro marcou e o que diz a regra. Contra mim, cara. Eu vou dizer o que... nossa parceria. Eu não marcaria o pênalti. Mas eu vou dizer o que diz a regra e o que o árbitro marcou. O que diz a regra? Se o braço estiver apoiado, é movimento natural, não é pênalti. O que o árbitro viu... Falou para o VAR e o VAR confirmou. O braço não estava encostando no chão. Pelo amor Ele estava apoiando. Faltou 2 centímetros para ser pênalti. Mas, Rec, faltou 2 centímetros para não ser pênalti. Rec, ele não estava com o braço apoiado. Pelo amor de Deus, todos os outros lances iguais do Campeonato Brasileiro não foi pênalti. Aquilo eu não vi nenhum outro lance igual. E o cara não foi... Teve contra o Flamengo. Não é igual. A bola bate primeiro no corpo do jogador e depois no braço. Cudê. Respecto al otro, sí, es real lo que dijo el presidente. Yo ya les comuniqué la decisión de que, bueno, de que creía que era un ciclo cumplido, más allá de que falta. ¿Y por qué de tomar la decisión quizás antes? Porque quería comportarme bien con el club y que tuviera el tiempo suficiente para buscar un nuevo entrenador. Y bueno, yo en septiembre le comuniqué a Diego la decisión y bueno, después de se enteraron. Lo único pedir disculpas por muchas veces la negación pero bueno, esto se debió a que el club pensaba que era lo mejor. No comunicarlo, a mi entender, desde mi parte no coincidía en eso, pero intenté, o intentamos todos, ¿no? Colaborar con el mensaje si es que iba a ser favorecido el club y la tarea que tenían por delante, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, como los directivos. Era algo incómodo sostener algo que un secreto a voces, porque ustedes se enteran muy rápido de todo, y es su trabajo, y bueno, nada, simplesmente eso. Chacho, muito bem, a gente já sabe, ele fica até o dezembro lá no Racing e depois vem para o Internacional. Até disse antes que ele poderia vir agora, mas não é essa a sua intenção. Depois do intervalo, o outro técnico do Inter. Já voltamos. Oito horas, 14 minutos. Já vamos ouvir o Zé Ricardo também. Já tenho muitas possibilidades para você aí. Fábrica Fantástica, por exemplo. Você tem que se alertar, né? Fim do ano tá chegando aí, tem que mandar fazer os brindes agora. Diga, Maurício. Alguns recados da nossa live, Rec. O Ronaldo Hoffman e a Regiane dizendo que estão assistindo a novela do Cadeira, que o professor N é o melhor debatedor, fantástico. A Fantástica é a Fábrica. Fantástica também é a Fábrica. Muito obrigado. Também. Muito obrigado. Vai lá. Vamos lá, mais um aqui. Já melhoraram a minha sexta-feira. O Rex só falando mal de mim. Eu encontrei a dona Regiane e o Ronaldo na serra bebendo vinho. O Donato não é o cara do Cadeira Cativa, é só. Tamo aí, vamos lá. É verdade? Verdade. Estávamos bebendo vinho com o seu Luiz Valduga. Top. Já fui lá na Valduga. Maravilha. O Leandro Silva, Rec, tem razão. O Maurício depois de velho. Por quê? Ué? Vai, Maurício. Socialmente? Deixa o cara tomar um vinhozinho, cara. Deixa o cara tomar um vinhozinho. Não bebia nada, só que suco. Requito. Vinho é saúde. Requito. Gaúcho, vinho gaúcho. E vino Veritas.
Meu Deus. Em latim. É outro nível. Por isso que eu gosto de vir aqui, porque eu saio um ser humano melhor. Tu anota algumas pro Não, eu saio um ser humano melhor, cara. Cada convivência, 1h30 com o REC é uma faculdade. Vou tomar cartão, hein? Já rolou um tergiversar no programa? Sexta-feira. Tergiversação, inclusive, é crime, né? Um crime previsto. Sexta-feira em latim. Vai. Aqui, ó, Leandro Silva. REC, tens razão, é o que eu sempre digo. Eu torço para o Inter, seco o Grêmio e, invariavelmente, se não prejudicar o Inter ou favorecer o Grêmio, seco desde 2005 o Corinthians. E esse ano sou o bonde do Mengão sem freio, rumo a Libertadores 2020. Se precisar, não irei torcer para o Grêmio, mas secarei o São Paulo. Agora, que sina da torcida do Inter, tem que torcer pro Flamengo no sábado, depois tem que torcer pro Grêmio contra o São Paulo, tem que torcer que o Inter faça 2 milagres e emendar 2 vitórias. Não é sina. Mas por quê? Um time brasileiro decidindo a Libertadores contra um time estrangeiro. Eu vou torcer pro Flamengo. Tá, mas olha aqui, eu vou dizer uma coisa. Qual é a lógica? Vocês vão lembrar, vejo a sina. Vocês vão lembrar. Eu gosto de fazer essa comparação. Vocês lembram do Corinthians no Mundial ano passado? Não, ano passado, em 2009? 12. Vocês lembram como é que tava a imprensa? Lá de cima? Com relação ao Corinthians, não dava pra aguentar, né? Não dava pra aguentar. Tava todo mundo torcendo contra. Qualquer um que era de fora de São Paulo e Rio de Janeiro tava torcendo contra, porque não dava pra aguentar. Cara, tá pior. Tá pior. A questão do Flamengo tá pior. Chega a dar nojo. Pra Lima fizeram live entre aspas, do Flight Radar com o avião no mapa. Fábrica Fantástica Brindes. Brinde é a propaganda inteligente. Fidelize seus clientes com produtos personalizados da Fábrica Fantástica. Mais de 2.000 opções para o seu evento ou sua empresa no site fabricafantástica.com.br. Solicite orçamento e é urgente, hein? Natal tá chegando. 99-118-5147. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, amanhã é dia de se abastecer lá, hein? Assis Brasil 641 encomendas. 33622020 encomenda a festa inteira. Quero falar com você, motorista de aplicativo. Black Friday agora, hein? Mais barato ainda. Precisa trabalhar sossegado, sabendo que seu veículo está com proteção total para qualquer tipo de dano e sem pagar mais caro por isso? Vá proteger o seu carro com a Bem Protege. Proteção total para veículo de aplicativo, sem análise de perfil do condutor, sem pesquisa de SPC Serasa. Cobertura completa, 100% da FIP em caso de roubo, furto ou perda total. Assistência 24 horas. Cobertura de 100 mil contra terceiros. Carro reserva e muito mais. Entre em contato agora, faça sua cotação e rode protegido com valores que cabem no seu bolso. 995-26-5500. Bem Protege. Sanar Farmácias. Mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça seu cartão Fidelize, o programa de descontos da Sanar Farmácias. Até 70% de descontos para você. E gastando R$20 da perfumaria, produtos de higiene e limpeza, você concorre ainda neste ano a um automóvel 0 km. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 34666133, fache.com.br. Insulfilme Automotivo. Soluções para estética e manutenção do seu veículo. Películas de controle solar e de segurança para vidros, envelopamento total ou personalizado, proteção de pintura, polimentos, limpeza de bancos em tecidos e couros e higienização de dutos de ar-condicionado. Ligue e agende 30 21 23 23 ou WhatsApp agora 995 83 91 50. A Central de Imóveis é uma empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis José do Patrocínio 381-385. Loja Intershop da Rodoviária.
produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Já vamos falar mais, professor Zé Ricardo. Eu estou tratando isso de forma muito natural. Hoje o treinador do Internacional é o Zé Ricardo, pelo menos até o final do ano. É o acordo, foi o que foi combinado comigo, nunca escondido nada. E logicamente que o futuro a Deus pertence. De qualquer forma, vim com o objetivo, o foco total em tentar levar o Inter ao G4, que pode ser G5, e depois a gente vê como a gente vai seguir na nossa carreira profissional. De qualquer forma, eu estou aqui de coração aberto, muito orgulhoso de estar dirigindo e estar vestindo a camisa colorada, e tomara que eu consiga passar essa emoção para os atletas até o final, porque é isso que me move. Nós estamos falando de um grande treinador que vem fazendo um trabalho muito legal, muito consistente no Racing. Se por acaso a chegada dele para o Inter se confirmar para ano que vem, certamente eu vou estar torcendo não só para que as coisas deem certo, mas principalmente pelos grupos de atletas que conheço aqui e pelas pessoas, como as pessoas têm me tratado aqui. O que eu tenho de compromisso é me doar 100%, 110% ao Internacional 24 horas por dia, é isso que eu estou fazendo. E o balanço do primeiro mês? Bom, um pedacinho só do Zé Ricardo. Tá o som aqui dentro ainda. Bom, valeu. Paramos por aí. Senão vamos estourar o programa. Já voltamos. Vamos para o paraíso? Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. Maurício, pega aí. Figueirense está empatando e os 4 últimos da Série B estão sendo sacramentados na Série C. Professor, tem vestibular da URGS em novembro, professor? Pois é, a URGS mudou o seu planejamento e pela primeira vez em 45 anos a URGS faz o vestibular em novembro. Mantém seus 4 dias, fazendo 2 provas neste final de semana e mais 2 provas no próximo fim de semana, dia 30 e dia 1º, sábado e domingo. Então, eu acho que cabe uma palavra especialmente aos pais. Pelo amor de Deus, deixem seus filhos fazer o vestibular em paz. Deixa, o vestibular é deles. Esses dias me ligou uma mãe e ela me diz assim, eu digo, se o nome da moça, da filha, ela vai fazer vestibular para quê? E disse a mãe, nós queremos medicina. Aí eu não aguentei, eu digo, mas a senhora vai fazer prova também? Deixa a meninada fazer prova. Gente, boa sorte. Amanhã de manhã tem live do Unificado das 10 às 11 no Instagram do Unificado. No @EuSouUnificado, os professores conversando lá e dando uma força. A prova é de tarde. @EuSouUnificado, começa a que horas a transmissão? 10 horas. 10 horas, então. Das 10 às 11. O Figueirense está pontuando, mas ainda está no primeiro tempo, né? Com isso vai a 40 pontos. Londrina, São Bento, Criciúma e Vila Nova ficam com 36, não conseguem alcançar. O dirigente, aquele que contratou aquele monte de porcaria do Londrina, vai sair. Tomou 4 do São Bento. Ele disse, contratei um monte de porcaria e vou fazer uma limpeza. Valeu, Bolzan. Valeu, professor. Valeu, Maurício. Pessoal, até segunda. mais.